Meu nome é Carlos, tenho 39 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 16 anos na época. Era bem jovem, tinha 23 anos, morava em um sítio próximo à cidade. Trabalhava a semana inteira e quando chegava no fim de semana, eu e uns amigos que eram meus vizinhos na época, íamos para a cidade no sábado, geralmente para algumas festas que tinha. Saímos de casa por volta de umas 6 horas da tarde. Voltamos mais ou menos 2 horas da manhã. Como o lugar onde eu e meus amigos moravam era próximo da cidade, íamos a pé todas as vezes. Sempre fazemos o mesmo caminho. Só que o curioso é que esse caminho não é mais curto. Havia uma trilha que cortava a estrada e se fôssemos por ela, nos pouparia pelo menos uns 15 minutos. E um desses sábados perguntei dos meus amigos por que nós nunca pegávamos o caminho mais curto, sendo que ia ser melhor para a gente. Um deles me disse que era por causa do menino que assoviava. E eu fiquei sem entender e perguntei como assim o menino que assoviava. Então ele me disse que havia um boato de que quem passava por aquela trilha era acompanhado por um menino que ficava assoviando. Enquanto a pessoa passava por uma subida, assim que a subida terminava, ele parava de assobiar. Esse menino sempre ia atrás da pessoa e ela não podia olhar para trás. Na verdade, todo mundo tinha medo de olhar para esse menino, pois ninguém sabia como ele era, se era humano ou algo sobrenatural. Eu não sabia se acreditava ou não. O fato é que eu fiquei curioso e morrendo de vontade de passar por aquela trilha. Dessa forma, eu convenci meus amigos a irmos por lá. Eles também nunca tinham passado por lá e estavam curiosos. A única coisa que me pediram foi para que o momento que eu ouvisse esse assovio, que eu não olhasse para trás. Então eu disse que não olharei. Começamos a caminhada por essa trilha e assim que avistamos a subida onde supostamente o menino aparecia, o medo tomou conta de todos e começamos a subir em silêncio, quando de repente nós começamos a ouvir o assobio. E eu me arrepiei inteiro, realmente não conseguia olhar para trás. Na verdade, saímos correndo daquele lugar e chegamos na cidade extremamente cansados. A gente se olhou com uma cara de espanto, todos estávamos brancos e com os olhos arregalados, pois realmente aconteceu. Mas tentamos esquecer o acontecido. Aproveitamos a festa por volta das 3 horas da manhã, teríamos que voltar. Aí então nós paramos em frente à estrada normal, que estávamos acostumados a passar, desde sempre. Na trilha, vimos algo totalmente estranho. Quando nós olhamos, eu acabei dizendo para voltar pela trilha, até porque poderia ser algo de nossa cabeça, mesmo eu precisando comprovar que não tinha sido nada demais. Todo mundo então concordaram e decidimos voltar pela trilha. Na hora de descermos o morro, o medo já havia tomado conta de todos nós. Assim que começamos a descer, o assovio começou novamente. Meus amigos mais uma vez saíram correndo e eu faria o mesmo, mas não fiz. Eu precisava olhar e constatar aquilo. Então ficamos só, eu e o menino na trilha. Eu continuei andando lentamente e ele continuou me acompanhando. Foi quando eu me virei rapidamente, olhei para trás e vi sua pele. Era escura e seus olhos eram vermelhos. Ele estava totalmente sem roupa. Na hora eu fiquei paralisado, então ele assobiou novamente, me olhando com aqueles olhos vermelhos, arregalado. Me assustei e acabei dando um tapa em seu rosto. Neste momento eu não senti mais minha mão, não consegui mexer. E então eu saí correndo. Olhei para trás novamente, o menino havia sumido. Cheguei na casa dos meus amigos pedindo socorro, pois não sabia o que fazer, e contei tudo. Disse que o menino era real, que eu até toquei nele, que havia perdido o movimento do braço. Meu amigo pegou no braço e viu que ele estava branco, então me disse que o sangue havia parado de circular ali, por isso não conseguia movimentá-lo. Mas fomos fazendo alguns exercícios e foi logo voltando ao normal. Todos ficaram espantados com o que tinha acontecido e foi aí que eu constatei que se tratava de algo sobrenatural. Não poderia ser um menino normal. Já se passaram 16 anos e até hoje meu braço não pode ficar muito tempo em uma posição só, que o sangue já começa a não circular direito. Mas essa nem foi a sequela mais grave. O mais grave para mim
vai se carregar na mente aquele assovio, acompanhada da imagem horrível que aquele menino tinha. Era noite e a chuva caía incessantemente. Escrevia coisas em meu diário aleatoriamente. A verdade é que, em noites como aquela, eu costumava escrever poemas. Bem, as coisas às vezes não pareciam ser o que são. Tudo estava calmo. Os ponteiros do relógio batiam levemente, com a mesma calma em que eu escrevia. De tempos em tempos, levava o chá até os lábios, um chá de camomila, extremamente amargo, para que meus nervos ficassem calmos e meus pensamentos ficassem mais claros. Raios e trovoadas tomavam conta dos céus noturnos de Porto Velho. As luzes do alpendre de minha casa piscavam como que quisesse apagar a qualquer momento. Eu estava sozinho, moro sozinho para dizer a verdade, e já não me preocupava ou sentia medo de que coisas acontecessem. Sempre fui um homem corajoso. Fui criado por pais cearenses muito rígidos, além de me ensinarem a ser meio rígido também. A verdade é que todos nós temos medo de alguma coisa. Não podemos escapar dos nossos medos como escapamos algumas vezes de nossas dívidas. Meu telefone vibrava. Era Paula a me mandar mensagem. Perguntou-me se eu estou bem. Sim, Paula, eu respondia. Tudo era mensagem de texto agora, tudo era virtual. Estou aqui fora. Abre-me a porta, pelo amor de Deus. E lá ia eu abrir a porta para que minha amiga entrasse. Fui à cozinha colocar água para ferver. Abri a porta do armário de madeira que ganhei da minha mãe e retirei algumas bolachas. Separei em um prato. Peguei uma lata de manteiga e passei nas bolachas. A água começou a ferver. Coloquei a camomila e deixei que a água tomasse cor. Após concluir tudo, saí da cozinha com as bolachas e o chá em mãos. Dirigi-me à sala e coloquei tudo na mesinha, entre os sofás. Paula já cochilava. Acordei-a. Coma um pouco e tome esse chá. Creio que aliviará o frio. Tornei a escrivania, peguei o lápis e tomei a escrita. Escrevia poemas trágicos e cômicos. Adorava a prosa poética. A chuva fortaleceu-se ainda mais e as trovoadas rasgavam os céus. Meu coração e o de Paula começaram a palpitar com força. Da janela da sala, podíamos ver as grossas gotas de água caindo no chão e os clarões provocados pelos trovoadas. Em determinado momento, agradeci por ter a companhia de Paula, pois havia ficado com medo. Decidi sair da escrivania e me sentei ao lado dela, no sofá, para junto observarmos a chuva cair. E ela caía. A água batia no vidro da janela e corria depressivamente. Várias trovoadas rugiram nos céus, fazendo com que a energia acabasse, derrubando dos postes de luzes da rua. A escuridão tomou conta da sala e Paula, com medo, segurou a minha mão. Quando nossas mãos estavam entrelaçadas e o silêncio só era cortado pelo barulho da intensa chuva, uma trovoada ribombou pelos céus, produzindo um imenso clarão. Quando olhamos para a janela e vimos a grotesca imagem, uma figura negra sem expressões faciais e de aparência demoníaca nos olhava. Uma outra trovoada cortou os céus e com a escuridão que se seguiu, em um piscar de olhos a figura desapareceu da janela. Paula desmaiou. O assombro que tomou conta dela fez com que ela desmaiasse. Chamei a ambulância e no espaço-tempo em que ela se dirigia à minha casa, a chuva parou. Se você gostou dessa história, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. E envie suas histórias para o nosso e-mail. Até mais.